E olha, a época mais seca, o fim da estação das águas, né? O pecuarista tem de se esforçar ainda mais com os cuidados na alimentação do rebanho. Exatamente. A gente vai falar sobre isso agora com Pedro Espanha, ele é zootecnista, gerente de produtos da Biogênesis Bagô e já está conectado conosco. Pedro, seja muito bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia, Pedro e Lilian. Prazer estar com vocês aqui. Muito bom. Pedro, para a gente começar, conta um pouquinho, né? Nessa época, de fato, o pecuarista tem que reforçar os cuidados, né? Quais as orientações que vocês trazem, né, em relação à silagem, em caso de seca, em caso de geada, ou mesmo outros produtos também que ajudam na nutrição? Perfeito, Lilian. Bom, realmente, né? A gente fala de seca e geada, é um evento natural que ninguém tem como prever quando acontece, né? Existem as épocas que ocorrem mais, mas quando chega, todo mundo é pego desprevenido, né? Então, existe várias dicas aqui que nós podemos dar em relação a isso para tranquilizar um pouco o produtor. Uma coisa é fato, né, Lilian? A gente tem perda quando ocorre um evento natural como esse, né? Seca ou geada. Mas o mais importante é a gente não dar muito ouvido, né, para aquela dica, aquele vizinho que fala, faça isso, faça aquilo. A nossa recomendação primária é que o produtor tenha calma, né, entenda a situação instalada, né, em que estágio de desenvolvimento daquela lavoura de milho, por exemplo, que é comum aí na silagem, né, ocorreu esse evento natural, né, imediatamente providenciar uma análise de teor de matéria seca, né, com base nisso, sim, a gente consegue ter uma ideia do que proceder, o que fazer para minimizar essas perdas, né? Muitas vezes no olho não é possível, na maioria das vezes não é possível entender a real situação instalada. Então é preciso de uma análise de matéria seca, a gente entende como a bússola aí do produtor que é pego por um evento como esse, né? Também recorrer a um técnico capacitado que possa, de forma mais profunda, entender aquela situação instalada e conduzir ali junto ao produtor as medidas necessárias, né? E também existem tecnologias aí que estão à disposição do mercado, que são os inoculantes, que ajudam muito, né? Ajudam muito a minimizar essas perdas, principalmente em eventos naturais como esse. Mas também, quando a situação é normal, beneficiam muito na redução das perdas e melhor qualidade dessa silagem. Perfeito. Agora, em relação, né, à questão da alimentação, porque é muito importante essa tomada de decisão com base numa análise, né, na matéria seca. Como é que pode conter aí as perdas, né, e como é que você consegue manter a qualidade da alimentação do gado nesse sentido? Perfeito, Pedro. Vamos lá. Existem algumas dicas que a gente pode dar, né? Vamos pensar assim. Se eu tenho uma lavoura de milho, por exemplo, e ela é pega por uma geada ou uma seca, né? Num período ainda inicial de desenvolvimento, ou seja, ela não conseguiu se desenvolver tanto, eu posso tomar algumas decisões, né? Nesse caso, geralmente, o teor de matéria seca vai estar inferior a 25%, quando o ideal que a gente deve procurar atingir antes da colheita, né, para a ensilagem, é de 28% a 30%, né? Então, se pego nesse estágio inicial, nós precisamos ter ali alguns cuidados, como, por exemplo, simplesmente ter calma. Se a gente esperar ali antes de colher, antes de sair colhendo, de 5, 10 até 15 dias, essa lavoura ela tem condição de aumentar o teor de matéria seca dela, né? E chegar perto do ideal ali, que gira em torno de 28%. E se o produtor realizar a colheita nesse momento, ele vai ter, sem dúvida, menos desafios, né? Nessa situação de matéria seca baixa, algumas dos impactos, né, com certeza podem ser aí a formação de clostrídeos, formação de fermentação butírica, que dá um cheiro muito forte, diminui aí a atratividade dessa silagem para os animais, eles não consomem tanto, né? Então, isso é um ponto que a gente pode tomar de ação, né? E também utilizar o inoculante. Nesse caso, de matéria seca muito baixa, que tem mais água no silo, né? A gente deve utilizar inoculantes com bactérias, né, benéficas de fermentação homofermentativas, né, que tem como principal formação o ácido acético, que é um ácido muito poderoso e proporciona a queda do pH rapidamente. Com isso, eu consigo ter uma melhor qualidade de fermentação e, consequentemente, uma melhor qualidade dessa silagem para os animais. Já quando, Pedro, a gente tiver uma situação em que a lavoura já está no estágio mais avançado de desenvolvimento e é pego por uma geada ou por uma seca muito, muito grave, muito, muito intensa, né? A situação aqui é diferente. Aqui, o desafio fermentativo, né,
desse material pós-colhido, é um desafio de matéria seca muito alta, ou seja, eu tenho menos água, né? Nesse contexto, os principais problemas que podem acontecer é a formação de fungos e leveduras, né, que competem ali com os micro-organismos benéficos de fermentação e acabam promovendo uma pior qualidade de silagem, né? Fungos, por exemplo, podem gerar micotoxinas que trazem diversos problemas reprodutivos e desenvolvimento do gado, e leveduras acabam trazendo ali a formação de álcool que volatiliza e leva embora grande parte do valor nutricional dessa silagem. Nesse contexto, o recomendado é utilizarmos cepas inoculantes com fermentação heterofermentativa, né? Que além do ácido acético, além do ácido lático, né, que eu tinha falado anteriormente, também tem formação de ácido acético, que é um repelente de fungo e levedura. Com isso, eu tenho uma silagem mais protegida e capaz aí de realizar uma fermentação mais adequada, com melhor qualidade no final para os animais. Muito bem. Bom, a gente está no auge aí do inverno, né, Pedro? Como que vocês avaliam, né, esse período? A gente tem aí visto, claro, é um período seco, mas até que tem chovido, né? No caso, o El Niño vai trazer um pouco mais de chuva também para o sul do país. Como que vocês estão vendo, né, esse período de inverno, especificamente de 2023? E também o que a gente pode esperar daqui para frente, né? Quando que deve passar também isso e melhorar também a questão da silagem e de toda a nutrição do animal? Perfeito, Lilian. Ano passado, Lilian, nesse mesmo período, até um pouco antes, umas 3 semanas atrás, eu lembro que a gente teve muito problema de geada, principalmente aqui no sul do país, né? E isso trouxe muito problema para muitos produtores, estavam bem desesperados para saber o que fazer. Esse ano ainda não aconteceu tanto, né? Mas a gente pode ter a qualquer momento uma geada severa em algumas regiões e isso ocasionar aí, em parte, o que eu falei, né? Que é a quebra do ciclo de desenvolvimento dessa planta, né? Que vai modificar um pouco ali o desafio fermentativo. Enfim, a gente pode ter a qualquer momento, como eu tinha falado, né? Eventos naturais como seca e geada, existem as épocas, mas quando chega, todo mundo é pego desprevenido, né? Quando chegar ali perto para frente de agosto, setembro, já começa a ter menos risco. E aí a gente pode ter menos ocorrência. Perfeito. Pedro, muito obrigado pela sua participação, trazendo informações para a gente sobre este momento tão importante para o pecuarista, né, que é a questão da alimentação durante esse período de seca, principalmente em relação à silagem. Obrigado pelas informações, uma ótima quarta-feira e daqui a pouquinho chega o fim de semana, um bom fim de semana também. Igualmente para todos vocês aí, foi um prazer participar. Obrigada, igualmente.